Tá começando mais um Cafezinho a 2 aqui pela TV Univale, nossa segunda temporada. E hoje, senhoras e senhores, eu converso com um cara de altíssima qualidade. Ele é presidente da Associação Catarinense de Colunistas e também diretor de comunicação da TV Câmara de Balneário Camboriú. Hoje eu recebo aqui ao meu lado o Ariel Silva. Muito obrigado, cara, por ter vindo. Ô Ariel, tu começou fazendo um programa infantil na rádio, é isso? Isso, com 11 anos de idade, né? Daí eu sempre chegava aquelas listas telefônicas, eu folheava e olhava lá o que tinha de comunicação na cidade, jornais, rádios, emissoras de TV. E daí um dia eu vi lá jornal Diário do Litoral, o endereço, que é o Diarinho, né, famoso. Daí eu disse, eu vou visitar a redação do jornal. O jornal ficava lá... Com 11 anos de idade. Com 11 anos. Daí peguei minha ziquinha e fui lá no bairro São João, onde ficava a sede do Diarinho. Era um domingo. Daí cheguei lá, estava a repórter, que na época era a Rosângela Ricardo, hoje já está aposentada, não mora mais em Itajaí, mas a gente ainda tem muito contato. E o Dr. Dalmo, que era o dono do Diarinho, né, hoje já falecido. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. E daí fizemos uma amizade lá, fiquei lá à tarde acompanhando o trabalho deles, e daí ele pediu para fazer uma matéria, e daí na segunda-feira saiu uma matéria estudante, visita a redação do Diarinho e tal, uma matéria bem bacana. Dali começou todo o meu envolvimento com comunicação. Tá, mas você com 11 anos de idade, você não devia estar andando de bicicleta, brincando de pique-esconde? Eu nunca fui uma criança muito assim dessas brincadeiras de soltar pipa, de jogar pilica. E daí, eu sempre brinquei, é muito estranho assim, porque antigamente geladeira não vinha em plástico e isopor, vinha dentro de caixa de papelão. Então, uma vez a minha mãe comprou uma geladeira nova, eu peguei a caixa de papelão, comprei um pote de guache, pintei a caixa todinha e dali eu já fiz o primeiro estúdio que eu brincava, então, né? E com caixa de sapato fazia câmera. Então, desde aquela época, assim, muito pequeno, eu já brincava de televisão, essa era a minha brincadeira. Mas você sabe que assim. tem muitos médicos e especialistas que dizem que quando as brincadeiras que a gente faz quando é criança, muito definem quem a gente vai ser no futuro. Uhum. E, bom, no meu caso também, eu brincava de apresentar programa, de entrevista, até uma babaquice, não tem nada a ver isso que eles falam. Daí, daí você se meteu nesse programa de rádio aí. Não, isso foi no Diarinho. Daí o programa de rádio também foi com 11 anos. Depois dessa visita no Diarinho eu fiquei mais empolgado. Agora eu vou visitar uma rádio. Daí eu fui visitar uma rádio comunitária, foi a primeira rádio comunitária de Itajaí, que é a Luz da Manhã. Ainda está no ar ainda essa rádio. Era uma rádio, foi a primeira rádio evangélica de Itajaí. Na época foi um sucesso, tinha muita audiência. A Luz da Manhã, da Cida Cascais, que ainda mora em Itajaí. E daí eu fui visitar lá o estúdio, ela estava apresentando o programa, e daí eu participei do programa durante a tarde, e no final do programa, antes de ir embora, ela falou, olha, você não quer apresentar um programa infantil aqui? Daí eu falei, mas é claro que eu quero, né? Se você me pagar o piso? Não, você não falou isso. Não falei isso, né? E comecei a apresentar, já na outra semana, domingo, meio-dia, eu estava lá e comecei a apresentar esse programa infantil. E era um programa bem legal, assim, a gente tinha uma audiência extraordinária, assim, sabe? Na época que as pessoas estavam mais rádio, Mais rádio, principalmente no público evangélico, porque era uma novidade. Era uma rádio evangélica. Era uma rádio evangélica, então era uma novidade. E daí a gente ficava do meio-dia até as 2 da tarde, tinha personagem infantil, tinha o tio Juquinha, que era um personagem e tal, e a gente sorteava brindes, torta, a gente recebia quase 100 ligações assim por programa. No caso você era apresentador, você não era um personagem. Não, eu era o apresentador e daí nós tínhamos um personagem, tínhamos uma outra amiga minha que também fazia uma personagem, era o tio Juquinha e a tia Aninha, se eu não me engano. E daí eu era o Ariel mesmo, o apresentador do programa. O Arielzinho. O Arielzinho. Mas deve ser muito louco para uma criança de 11 anos, porque a gente, quem assiste ou ouve, pensa que é muito fácil, que a gente chega aqui e começa a falar do nada, não tem uma preparação, não tem um roteiro, não tem um planejamento. Foi difícil pra ti? Você lembra que se você sofreu um pouco no começo? Foi porque assim, quando tu é muito novo, as pessoas não te dão muito crédito. Eu até fiquei
Na época eu fiquei bem feliz assim, ela ter me convidado, porque as pessoas não te dão muita atenção. Uma criança de 11 anos, o que esse menino veio fazer aqui? Né? Mas eu acho que por eu ser tão novo, eu acho que foi isso que chamou a atenção das pessoas, por eu estar, em vez de estar brincando, eu estava ali buscando e já dizendo, não, eu quero ser jornalista e tal. Eu acho que foi isso que me credenciou, que ela despertou o interesse dela e que ela fez o convite. Né? Mas com certeza tem preconceito, sim. E tu é muito novo, tu não tem experiência nenhuma, tu acaba se perdendo. Mas eu acho que quem está na comunicação, quem está na televisão, tem que ter essa experiência com o rádio. Né? O rádio te dá o improviso, você sair de uma situação, você conseguir segurar o tempo. Eu acho que o rádio te hoje a muito. gente está vivendo uma geração em que muita gente que vai para a televisão não passou pelo rádio. E eu nunca tive experiência de rádio. É uma coisa que, às vezes a gente faz trabalho de rádio na faculdade e é uma coisa que para mim eu fico meio perdido, eu não sei para onde olhar, porque aqui a gente olha para a câmera 3, a câmera 1, a câmera 2 e no rádio não tem isso. Então, se eu for pro rádio, eu vou me sentir muito perdido. E o rádio te prepara para a televisão. Não é? É verdade. O rádio é o contrário, né? O rádio você sabe conversar, você não sabe para onde olhar. Então, na televisão é mais fácil. Você sabe improvisar e você não só precisa saber para onde olhar, que é para as câmeras, né? Então, o rádio eu acho que é uma experiência muito legal para quem está na comunicação. Mas tu não acha que a televisão é um pouco mais perversa do que o rádio? Porque como a gente mexe com imagem... Com certeza. Principalmente a pessoa que está assistindo lá, ela às vezes não está nem prestando atenção no que você está falando, está prestando atenção na tua aparência, em qualquer outra coisa. Não é uma coisa mais... O rádio te faz imaginar, né? Por exemplo, tem pessoas que se apaixonam por radialista só por causa da voz. Né? Às vezes conhece a pessoa, não é aquilo que a pessoa imaginava. Né? Então o rádio te dá... É a mesma coisa que você ler um livro. A gente tem agora aí a questão do filme 50 Tons de Cinza. Muita gente decepcionada porque lê o livro, claro, o livro te leva a uma outra imaginação. Quando você tem a imagem, você não precisa imaginar, você tem aquilo que é real. Mais especificamente no 50 Tons, ficou tosco. Ficou tosco. Você viu o filme? Vi o filme. Você não achou ridículo? Achei horrível o filme. Eu não tinha lido o livro, não li o livro, mas tinha acompanhado até as minhas amigas falando, e pela internet mesmo. Mas quando eu vi o filme, eu achei um filme muito, muito fraco mesmo, muito... Fraco de diálogo, fraco tudo. de história, principalmente. É uma coisa muito louca, né? Um homem rico, bonito, uma coisa muito... Eu acho que por isso que chamou tanta atenção no livro. O que muitos críticos de cinema falaram é que se fosse um filme, se não fosse um filme dos 50 Tons de Cinza, ia passar muito batido e ia ser um fracasso. Isso. Né? Se não houvesse o livro, só o filme, com certeza seria um filme fraquíssimo. Mas enfim, vamos tirar 50 Tons de Cinza e vamos continuar ali. Tá, daí você ficou ali naquele programa quanto tempo? Daí ali eu fiquei dos 11 até os 15. Até os 15? Até os 15. Então você meio que mudou de voz no rádio. Mudei de voz no rádio. Você não deu uma estranhada? Dei, foi um... Na verdade, eu fui mudando já, assim. Eu cheguei pra ela e falei, olha, eu já não me identifico mais com um programa infantil, assim. E eu tava pensando a gente começar um projeto novo, de um jornal, de repente. E ela falou, não, você que sabe. Se você acha que você vai dar conta. E tá aí o horário. E daí a gente começou a fazer um programa que era o Jornal do Meio-Dia. Não o Jornal do Meio-Dia da RIC, né? O Jornal do Meio-Dia. A gente colocou esse nome baseado no Jornal da RBS, que era o Jornal do Almoço. Na RBS a gente criou o Jornal do Meio-Dia na rádio. E daí depois veio a Rede SC, que hoje é a RIC, implantou o Jornal do Meio-Dia, daí a gente mudou o nome do programa para LA Notícias, que era Luz da Manhã Notícias. Aí vocês tiveram que mudar o nome. Isso. Aí nós mudamos, foi uma reformulação que a gente fez, daí batia o mesmo nome, ficava um negócio meio... Tá, daí sair pro infantil e ir pro jornalismo sério foi uma transgressão ali, né? Foi um negócio bem, totalmente, por quê? Porque aí eu só tinha contato com criança, eu tinha contato com o pessoal da igreja, e daí nessa transição, não, ele não era um jornal evangélico, era um jornal de notícias da cidade. Mas dentro de uma emissora evangélica. Dentro de uma emissora evangélica. Aí te pergunto, a emissora evangélica, esse negócio é cabreiro, esse negócio. A emissora evangélica interferia na pauta? Nunca. A Cida nunca. Cida Cascais sempre me deu liberdade, nunca me ligou para falar quem eu podia entrevistar, quem eu não podia entrevistar. E foi ali que eu comecei a entrevistar. Entrevistei o Volney, que depois foi candidato a prefeito. A Eliane Rebelo conheci lá, que depois vi assessor dela na prefeitura quando ela foi vice-prefeita. Conheci ela na rádio, um dia convidei ela para vir dar uma entrevista. Ela era uma das vereadoras mais atuantes na oposição, depois foi candidata a vice-prefeita. E foi lá que eu fiz amizade com esse povo todo, né? Com o Guto Dalsó, que era vice-prefeito na época, o prefeito Jandir, os vereadores. Foi nessa época do jornal
Da rádio. Tá, daí você chegou no curso de jornalismo, ou você chegou a fazer relações públicas? Eu fiz relações públicas, não entrei no curso. Ciências políticas? Eu comecei ciências políticas e daí mudei. Porque eu também sempre gostei de comunicação e de política. E daí, como depois eu comecei a trabalhar na prefeitura, daí eu pensei em fazer ciências políticas, mas acabei não cursando ciências políticas. Fiz relações públicas e daí ciências políticas acabei abandonando. Mas você tem o diploma de relações públicas ou não? Não cheguei a concluir. Falta agora fazer a monografia, o TCC. O TCC. Monografia, o TCC. Mas você pretende ter o diploma de relações públicas porque claro, eu parei você na tem época... o de jornalista. Isso. E, às vezes, a habilitação em jornalismo também te dá a oportunidade de trabalhar em relações públicas, não é? Isso, exatamente. Tá uma briga agora grande de relações públicas com jornalista, quem faz assessoria, quem não faz. Acho que é uma briga boba que não leva a lugar nenhum. O importante é a gente ganhar dinheiro, ter eu oportunidade acho que de trabalho. As áreas, todas elas, juntando ali, todas elas, uma complementa a outra e acho que não tem disputa, acho que... Tá, daí você chegou no curso e já sabia tudo. Era muito engraçado, assim, porque tudo que eu vi aqui, eu lembro da professora Luciane Cruz, nesse estúdio aqui da Univale, a gente veio para cá para ter aula de rádio e TV. E daí ela falou, cada um hoje vai pegar aqui a pauta, o roteiro, que era um roteiro do jornal da Univale, e vocês vão gravar uma chamada, gravar uma escalada. E daí eu comecei a fazer, ela falou, nossa, mas você já trabalhou em TV e tal? Foi muito engraçado, porque ela falou, não, você parece que já conhece, isso aqui para você é normal. Falou, imagina, e as meninas nunca vi isso na minha vida. E as meninas tudo nervosas, eu vou ter que gravar, e ninguém conseguiu olhar para a câmera, e para mim foi bem tranquilo, assim. E acho que é por causa do rádio e tal. Deve ter deixado os aluninhos recalcados, né? O pessoal ficou, nossa, mas ele não tem vergonha de olhar para a câmera e falar, tá tão desinibido. Mas é tão gostoso, é tão gostoso. Eu acho que é um dom, né? Eu acho que... Será que é algo que vem com certeza, de cima? Com certeza. Até porque quando a gente era criança a gente já gostava disso. É alguma coisa que já vem contigo, eu acho que é dom mesmo. Né, mas é um pouco de loucura também, eu acho. Você precisa ter um parafuso a menos para fazer esse tipo de coisa, não é? O papo tá muito bom, mas daqui a pouco a gente volta com mais Ariel Silva, nosso papo. Eu ainda quero falar de muita política contigo, porque tu é um cara metido com politicagem, tu falou que gosta e já trabalhou com muito, e ainda trabalha. Eu quero falar disso contigo ainda, e daqui a pouco a gente volta com mais Cafezinho 2. Não sai daí. De volta com o Cafezinho 2 e hoje eu estou recebendo o meu amigo Ariel Silva. Ele é presidente da Associação Catarinense de Colunistas e também diretor de comunicação na TV Câmara. Na Câmara de Vereadores. Na TV Câmara. TV Câmara de Balneário Camboriú. Isso. É isso aí. Ô Ariel, aí você fundou o teu jornal. Em 2008, eu fui de 2005 como eu te falei antes, eu conheci a Eliane e depois quando ela foi vice-prefeita, então ela convidou para ser assessor dela e daí eu fui assessor dela no gabinete de vice-prefeita de 2005 a 2008. 2008, quando acabou o governo, eu saí e daí decidi então abrir o jornal Gente, que ainda circula, e daí eu comecei a ter experiência com o jornal impresso. Aí você começou a ganhar dinheiro na tua vida ou não? Quando é que você começou a pagar suas contas? Com comunicação? Com o jornal. Saber. Com o jornal? Com o jornal. Foi com o jornal. Quando eu era assessor, era aquela coisa de faculdade, você pagar a prestação do carro, você pagar roupa, aqueles gastos que a gente tem. Ganhar dinheiro mesmo e ter minha independência foi já com o jornal. E as pessoas leem jornal impresso ainda? Leem. É mesmo? Essa coisa de que o jornal impresso vai acabar, eu não acredito que a internet vai... Eu acho que o jornal tem credibilidade ainda, a internet não tem. A gente vê muita notícia falsa na internet. Você tem que filtrar muita coisa que você vê na internet. Principalmente agora, com essa coisa do protesto e tal, sai cada notícia assim que eu não acredito que as pessoas ainda acreditam naquilo. E o pior de tudo é que as pessoas vão compartilhando, né? Elas não tomam aquilo como verdade. Como se fosse verdade, elas não procuram outras fontes para saber se aquilo ali realmente é verdade ou não, né? Qualquer coisa que vê, sai compartilhando. E no teu jornal, você é o colunista do teu jornal. Foi aí que você começou a mexer com colunismo? Com o colunismo social, eu trabalhava na prefeitura com o Walter Van, que já também já faleceu em 2012, Meu Deus, quanta gente morta que tu fica falando. E daí, com ele, é que eu aprendi a fazer coluna social. Ele fazia, às vezes ele não tinha tempo para fazer. Você faz a coluna para mim que hoje eu tô corrido, você pode escrever. E daí eu comecei escrevendo, às vezes quebrava um galho para ele, escrevia a coluna e dali eu comecei a gostar do colunismo social. E daí, quando eu fundei o jornal, eu comecei a assinar uma coluna lá também. Defina colunismo social. O que é colunismo social?
Coluna social é a página boa do jornal, né? Página boa. Que o resto é só encrenca, você né? vê muita notícia ruim, né? E a coluna social, ela traz os acontecimentos da cidade, que acontece em eventos, tudo aquilo que acontece no meio social tá ali, né? Mas daí você coloca a tua opinião lá, ou não? Tem muito coluna social que é só foto, foto, foto. Eu não, a minha coluna eu geralmente coloco a minha opinião. Tem que ter identidade a coluna. Se você só coloca foto, você não tem identidade, você não tem personalidade. Então, sempre que eu escrevi coluna, talvez porque naquela época que eu escrevia para ele, ele também tinha esse ritmo de dar opinião, eu sempre dei minha opinião. E você já arrumou briga? Já arrumei muita briga. É mesmo? Já. Quer contar? Não precisa contar os personagens. Conta, assim, só o que aconteceu. Tem uma situação de um médico, né, que eu acabei colocando uma nota e ninguém sabia de um acontecimento que estava sendo processado e tal, e depois disso todo mundo procurou saber, e daí todo mundo ficou sabendo dos processos, ficou uma situação assim bem chata. Ele ligou reclamando? Ligou reclamando. É mesmo, Ligou. Que mais? Ligou reclamando. Teve um político uma vez, de um apelido que ele não gostava, eu coloquei na coluna, e daí ele me ligou falando que aquilo deixava ele muito triste, porque era um apelido da época em que ele era muito pobre e as pessoas tiravam sarro dele porque ele era pobre, ele não tinha roupa nova para usar, mas era mentira, porque na verdade ele tinha sido candidato a vereador e ele usava aquele apelido, então o apelido não deixava ele triste, não trazia mágoa para ele. Então quando ele foi candidato, ele usou o apelido porque todo mundo conhecia ele por aquele nome. Aí depois que ele virou político e ele se elegeu, daí ele tinha vergonha do apelido. Daí na outra semana eu coloquei o santinho dele com o nome do apelido, daí o homem ficou mais louco ainda. Aí depois que ele reclamou, que ainda foi lá e... Perverso tudo, né? Porque é a verdade, né? Como é que o cara não tinha vergonha quando foi candidato para se eleger? Se elegeu, daí já não queria mais usar o apelido. Tá certo. Não, tinha que ter orgulho do apelido que elegeu ele, né? Tá certo. E daí você você fala bastante da vida noturna de Balneário Camboriú? Também. E você participa dela? E participo dela. Participo bastante. Daí você fica meio tipo Gossip Girl do jornal, ou não? O colunista social tem essa coisa, né? As pessoas, muita gente fala, vive em festinha, vive... Não é bem isso, né? Todo mundo tem a sua vida. Mas porque eu te sigo no Instagram e você vive postando foto em festa. Se você não vai em festa, você não sabe dos acontecimentos, né? Você é obrigada a estar em festa. Ela foi lá, frequentando festas, que eu conheci as pessoas e todo dia conheço alguém diferente, né? Então você tem que frequentar. Mas cada um tem a sua vida, ninguém vive de coluna social, é muito difícil alguém que vive de coluna social hoje. Você, o presidente da Associação Catarinense dos Colunistas Sociais, está falando isso? Isso, em 2014, daí teve a nova eleição para a CCS, que é a Associação Catarinense dos Colunistas Sociais, e daí eu fui escolhido pelos confrades para ser o presidente da entidade. Mas realmente, hoje, viver de coluna social, nos tempos áureos, as pessoas viviam, né? Os colunistas viviam, Moacir Benvenuti, um exemplo aqui em Santa Catarina, foi um dos pioneiros e que viveu de coluna social, mas hoje em dia viver de coluna social, eu não conheço ninguém que viva de coluna social, não. Se você viver só disso, você morre. Você morre. Morre de fome. Morre de fome. Não. Coluna social não te dá mais dinheiro, não te dá mais retorno. E a Socialite de Balneário Camboriú, você tem contato com a Socialite? Muitas. Muitas? Muitas. E eles pedem para você falar bem deles? As pessoas, elas sempre chegam pra você e falam que, não gosto de sair em coluna social, mas na verdade todo mundo adora sair em coluna social, né? Principalmente porque tá bonito lá na festinha. Todo mundo gosta tá com de champanhe dela. Claro, todo mundo gosta de ser elogiado, todo mundo gosta de mostrar a roupa nova que comprou, o sapato novo que comprou, o cabelo novo que fez, a maquiagem. Então todo mundo gosta, né? Apesar de dizer que não quer sair, que não gosta de sair, mas quando vê a máquina fotográfica, todo mundo gosta de fazer uma pose. Então quer dizer que vem a galera lá e fala, ei, dá pra colocar lá no teu jornal? Sabe que ninguém nunca me pediu? Nunca? Nunca me pediu. As únicas pessoas que me pedem para colocar uma foto são as assessorias, os assessores. Claro. Mas a socialite, o empresário, nunca me aconteceu assim, de me pedir, coloca uma foto minha lá na tua coluna e tal. E você já pensou em publicar algo e depois falou, é melhor não publicar isso porque isso vai mexer com a índole da pessoa, né? Já, por exemplo, no caso do político, né? Foi uma coisa que ele usou esse apelido no santinho e tal, daí dá pra você falar. Do caso do médico, os processos estavam em todo mundo que consultasse o site do Tribunal de Justiça e encontrar o processo. Agora, tem coisa que pessoal eu acho que não é interessante. Quando você fala da vida profissional da pessoa, no caso do político, a vida pública dela, do médico, uma coisa pública também, eu até concordo. Agora, você falar da vida pessoal da pessoa, não. Daí teve coisa que eu já pensei em colocar, daí na hora que eu tô fazendo, eu penso, não, isso aqui é a vida pessoal dela, o que ela faz lá, não me importa.
porque tem a galera meio suja. Tem aquele o personagem lá, Império, a novela das 9. Então, aquele colunista é um Ele não exemplo é um colunista? de mau colunista, né? E nós temos ainda colunistas desse tipo aí, né? Aqui na nossa região, a coisa tem se profissionalizado muito. A maioria dos colunistas, eles não tinham nenhuma formação, que é o caso do Theo Pereira lá, mas aqui na região, não. A gente tem a Roberta Vatsky do Diarinho, que é formada aqui na Univale em jornalismo, a Paula Morejano, do Correio do município de Itapema, é formada em jornalismo, o Ricardo Zanon, de Balneário, do Jornal Tribuna, é formado em jornalismo, o André Caetano, do Sem Censura, formado em jornalismo. Então, os colunistas sociais aqui da nossa região, quase que todos têm formação. A Dani Reis, né, que foi formada aqui na Univale também é colunista e formada em jornalismo. Então, o pessoal tem uma formação aqui na nossa região. E eu fico de cara, porque você é muito novo e você já fez muita coisa. Você tem 28 anos agora. Vou fazer 28 agora em maio. Vai fazer 28? Isso. Então já tá deixando os 20 anos e indo pros 30. Já tá dando aquele peso da vida adulta. Tu já sentiu isso? Já senti. Tu falou que eu tô sempre embalado, que eu sempre tô colocando foto e festa. Eu já percebo pela vida noturna, assim. Antigamente eu saía e não me cansava, no outro dia eu tava bem. Hoje eu saio, no outro dia eu já... E das 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, já me dá vontade de ir embora, né? E as pessoas me falavam isso, olha, quando começar a chegar perto dos 30, tu vai começar a sentir o peso da idade. É verdade, quando a gente chega perto dos 30... Mas o que eu queria abordar contigo é sobre o peso da vida adulta. Tu não fala de você estar estabilizado e ter um nome. Sim, isso te pesa porque... tu vai criando uma credibilidade, né? E daí tu tem que ir mantendo aquilo. Então começa a dar um peso sim. A idade tu vai se aproximando dos 30, o peso que tipo, eu não sou mais um jovenzinho, exatamente, não sou mais um moleque. Eu sou um moleque. Sinta inveja de mim. Tu tem quantos, Lucas? Eu tenho 20. Tu tem 20, 20. Novo. Você é 8 anos mais velho. Não, quando chegar perto dos 30, tu vai sentir o peso já. O que eu quero profissionalmente mesmo, é esse o caminho que eu quero seguir, daí tu já começa a pensar mas a impressão que eu tenho é que você sempre soube o que você queria. Mas como eu te disse, eu faço muita coisa, né? Trabalho na Câmara, colunismo social, e daí eu já começo a pensar assim, qual é o caminho realmente que eu quero seguir. É com jornal impresso, é na televisão, é em assessoria. Entendi. Vamos falar de política agora. Vamos falar de política. Você trabalhou muito com políticos? Trabalhei muito. Né? Você mesmo falou ali que já foi assessor da Eliane Rebelo, 4 anos. Isso, fui assessor dela de 2005 a 2008, quando ela foi vice-prefeita. E daí, em 2009, em abril, eu voltei para a prefeitura como assessor de relações institucionais do gabinete do prefeito Jandir. Daí lá eu cuidava do programa Selo Social, que premia as empresas que têm responsabilidade social. E depois, em 2012... voltei também, fiquei 6 meses na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego aqui de Itajaí, como gerente administrativo. E daí fui convidado para ir para a Câmara de Balneário para ser diretor de imprensa, que era na época o cargo. Daí, esse trabalho é um trabalho que eu não sei, não vou falar que eu nunca faria, mas é tipo você ser advogado do diabo algumas vezes, não? Quando você está na condição de assessor, você está trabalhando uma imagem. Claro. Então, você tem que defender aquilo que você está trabalhando, né? Então, às vezes, você acaba sendo advogado, não diria do diabo, mas você acaba fazendo papel de advogado. Dependendo da situação. Da situação é do diabo mesmo, né? É do diabo mesmo. Porque a gente sabe que acontece. Acontece. Né? A gente tem até um filme... com o... me esqueci o nome do ator agora. É o Mera Coincidência, que eles são assessores. Lembra desse filme? Lembro. Todo mundo que fez comunicação já assistiu esse filme. Ele o personagem principal, ele é assessor de um presidente. Isso. E ele, para limpar a imagem do presidente, ele forja uma guerra que não existe. Sujeira. Né? É isso que eu te disse. Advogado do diabo. E aí é que está a diferença do curso de jornalismo e o curso de relações públicas. O jornalismo, ele te forma para você fazer denúncia, para você investigar. Quando você está no papel de assessor, entra a questão de relações públicas, que é trabalhar com a imagem. Né? Essa é a diferença do jornalismo e do relações públicas. Relações públicas é trabalhar justamente a imagem. Então você já teve que fazer esse trabalho sujo, então, ou não? Eu não digo fazer trabalho sujo, mas, por exemplo, a pessoa está sendo criticada por alguma situação ali. Você tenta reverter, você tenta mostrar o outro lado, entendeu? Então você acaba tentando desviar o foco. Acho que esse é o papel do assessor de imprensa, né? Esses dias eu conversava com uma assessora de uma empresa aqui da nossa região, que agora foi investigada, e ela falando do trabalho que foi ter que mostrar o outro lado, né? Então é um trabalho que você tem que fazer para desviar o foco,
não digo inventar alguma coisa, inventar uma notícia, que nem é o caso do filme, mas você mostrar o lado bom, o outro lado da coisa, né? Bom, eu sei que você trabalha na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, mas esquece um pouquinho esse lado, eu sei que é difícil, mas o que tu acha da política aqui do nosso estado? Olha, eu acho que a política nacional está pior que a política do nosso estado. Né? Nós temos aí agora protesto, pessoal indo para a rua. Eu acho que os políticos estão desacreditados, né? Muita denúncia, muito roubo, e o povo está cansado disso daí. Eu acho que a gente precisa ir para a rua mesmo, é muito imposto e não volta, né? Não tem retorno, isso não volta para a sociedade. Eu lembro que naquela época da eleição, do ano passado, você estava lá defendendo a Dilma. Eu fiz umas 2 postagens. E que foi bastante polêmica, porque o pessoal foi lá e... Foi bastante polêmico. Por que eu votei na Dilma? Eu fiz uma reflexão na minha casa. Meu pai sempre trabalhou como mestre de barco, aposentado. E eu lembro que a gente sempre trabalhou apertado, meu pai nunca tinha dinheiro sobrando para fazer as coisas. Tanto que quem pagou a minha faculdade fui eu, não foi meu pai que pagou a faculdade. Então, e aí eu vejo que nesses últimos anos do governo do PT, meu pai comprou uma casa, comprou outra casa, tem casa alugada, está com carro do ano. Então, o Brasil melhorou, e mudou para melhor. Então, foi essa avaliação que eu fiz comparando o governo do PSDB e o governo da Dilma. E roubo, eu acredito que nos 2 governos tenha acontecido roubo. Agora, é claro, a gente também não pode ver roubo e concordar porque o Brasil melhorou. Então, eu acho que agora é o momento do brasileiro ir para a rua. Então, eu fiz uma comparação entre o PSDB e o PT. Não sou PT, mas acho que o governo do PT mudou o Brasil. Entendi. Com quem você tomaria o teu melhor cafezinho? Com quem? Hoje eu tomaria o meu melhor cafezinho com o Silvio Santos, uma pessoa uma pessoa que eu admiro muito. Eu tive no SBT ano passado e daí a Silvia, que é a filha dele, disse: Ariel, vamos lá no estúdio que o pai está gravando. Daí quando eu vi ele, sabe aquela coisa de arrepiar da cabeça, os pés, mesmo, assim? Você viu ele? Daí ele apresentando ali me deu um gelo, assim. Daí eu disse, realmente esse cara é o cara que eu tenho um carinho muito especial, assim, uma pessoa que eu queria tomar um cafezinho. Muito obrigado, querido. Eu também tenho carinho por você. Obrigado, Admiro Lucas, pelo você, convite. tá? Parabéns pelo teu programa. Obrigado por ter vindo aqui e ter tomado esse café maravilhoso. Tá terminando o Cafezinho A2, você pode ir lá na nossa página no Facebook, facebook.com/cafezinho2tv. Gostou dessa entrevista? Pode ir lá no YouTube, que tem todos completos, no youtube.com/cafezinho A2. Agora um tintim, só pra gente fechar aqui, ó, o chave de ouro. Valeu, obrigado, Lucas. Pô, que